bem-vindos ao Sintonizando Saúde. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. Tá? Ó, ele ia me fechar. Não faz isso comigo, Sandra. Pelo amor de no matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high, no mountain high enough, ain't no valley low, no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Bem-vindos ao Sintonizando Saúde, é sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje eu vou trazer um livro de volta para vocês, como uma forma, uma sugestão, né? Mas a ideia é que quando a gente fala numa medicina natural, quando a gente fala numa forma de cura que não usa a medicina alopática, eu não estou falando só no sentido de uma cura de alguma doença, mas também da manutenção da saúde, mas também numa vida mais saudável, numa vida mais feliz, né? Quer dizer, o saudável no sentido global. Aquilo principal, muitas vezes a ideia que as pessoas têm é de que uma medicina natural é que ela vai usar ervas, ou então vai usar homeopatia, ou então vai usar florais, e muitas pessoas juntam essas possibilidades todas, mas esquecem que o principal, o cerne da questão é que nós não somos exclusivamente matéria. E quando se fala num processo natural, nós estamos falando de alguma coisa que trata o ser humano como ser humano, ou seja, alguma coisa, né, que possui corpo, mente e alma. Esse conceito é que está precisando ser melhor entendido. Nós estamos precisando compreender o que a física quântica já de algum tempo vem dizendo para nós, que energia é igual a matéria, matéria é igual a energia, né? Isso começou com Albert Einstein, quando ele disse que é igual a mc². É energia, m é matéria, o c é uma constante, tá? Então, eu já fiz programas aqui explicando de uma forma bem simples, né, a relatividade, a mecânica quântica, a física quântica, mas vamos centrar hoje na nossa questão, né, no cerne dessa nossa questão de hoje, que é: nós somos, né, matéria, né, no caso físico, o corpo, a mente e a alma. E essas três coisas, elas se relacionam. Se energia é igual a matéria e matéria é igual a energia, em algum momento, esse nosso corpo físico que tem densidade, né, que tem, vamos dizer, é rígido, né? Cada coisa na matéria tem um certo tipo de rigidez. Eu já expliquei isso. Quanto menor a vibração, mais rígida ela é. No caso de uma mesa, a vibração é muito inferior ao do nosso corpo, né? Então, a densidade da mesa é muito superior, porque a vibração dela é muito inferior. Isso também a gente pode voltar a falar em um outro programa. Mas o que é importante ter em mente é que nós, através dos nossos pensamentos, olha lá, corpo, mente e alma. Então, nós, através dos nossos pensamentos, nós transformamos, né, coisas que nós pensamos
em matéria, em físico. O que vem primeiro não é o físico, o que vem primeiro são os pensamentos. É muito importante nós termos claro isso na nossa cabeça, porque aí nós começamos a perceber que nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece, por todas as nossas experiências, né? A gente pensa assim, vamos dizer, uma pessoa está com um problema qualquer, está com, vamos dizer, um problema no fígado. Aí ela diz assim, eu ando muito raivosa, eu ando sem paciência com as pessoas, é que eu estou com problema no fígado, eu não estou passando bem, então eu estou sentindo isso. Não é o contrário. Ela está com problema no fígado porque ela está se sentindo raivosa, ela está se sentindo sem paciência. Claro que não é assim tão simples. Muitas vezes uma pessoa tem raiva, a raiva na medicina oriental está vinculada ao fígado, mas dependendo de como essa raiva está trabalhando no nosso corpo, né, como é que os nossos pensamentos estão funcionando, o problema pode ir ao fígado, como pode ir ao rim. Se essa raiva, por exemplo, foi consequência de um medo que a gente tem, não é o fígado que vai ficar com problema, vai ser a bexiga ou vai ser o rim. Então, eu estou falando de uma maneira bem simplista, só para que se possa entender que os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estão gerando reações no nosso corpo físico, né? Não tem como fugir disso. Já de algum tempo para trás, a gente escuta muito dizer, essa doença aqui ela é emocional. Como se as outras não fossem, não existe isso. Todas são, porque o nosso físico ele só se densifica em função de energias que estão fazendo com que isso aconteça, né? Vamos tentar falar nisso, dar um exemplozinho para que vocês possam acontecer. Por exemplo, eu estou andando na rua, passo na vitrine de uma loja de doces, que tem doces belíssimos, e tem lá no meio da vitrine algum que me agrada mais, e eu olho e eu fico com água na boca de vontade de comer. Ou seja, aquela minha reação do meu cérebro me trouxe água na boca, me fez instantaneamente uma reação física. É assim para tudo. Muitas vezes a pessoa, quando sente um medo imenso de repente, ela faz xixi nas calças. Pronto. É o normal. É assim que funciona. Não tem como fugir disso, né? Outra pessoa, às vezes, está muito nervosa, ela está muito tensa, ela está com uma série de problemas e está extremamente nervosa. Aí ela come alguma coisa e sente uma dor no estômago. Eu acho que aquilo não me fez mal, não tem nada a ver, né? Aí a pessoa até fala assim, estranho, né? Eu sempre como isso e nunca me tive problema. Não tem nada a ver com a comida, tem a ver que a ansiedade, o nervoso, vai diretamente no estômago. Então a pessoa come e sente dor no estômago. É o sistema nervoso que está fazendo isso, é a ansiedade que está fazendo isso, é a preocupação que está gerando isso. Entendeu? Acho que deu para entender um pouco melhor como é que é isso. Então, cada pensamento que nós temos, na verdade, ele está criando o nosso futuro. Não tem como fugir disso, tá? Sendo assim, a solução de tudo está sempre no nosso momento presente. É como dizia Eckhart Tolle, dizia isso. Dr. Eduardo Bach, que criou os florais de Bach, já dizia isso, que a origem de todas as nossas doenças, Dr. Eduardo Bach falava assim, que a origem de todas as nossas doenças, sem exceção, está que nós ou estamos vivendo no passado ou estamos vivendo no futuro. No momento em que nós não estamos vivendo no presente, nós estamos gerando alguma coisa, né, na mente que vai nos prejudicar o nosso corpo. Quando você vive no presente,
Não tem como isso acontecer. E é o estar no presente que faz com que o nosso futuro surja. Entendeu? Então as pessoas muitas vezes começam a pensar em coisas do passado e começam a ter medo de certas coisas, e esse medo que ela vive o presente, ela às vezes tem medo de o que vai acontecer no futuro, mas é exatamente esse medo que a pessoa está tendo ali naquele momento presente que vai gerar um futuro problemático. Se ela não tivesse esse processo, né, não aconteceria isso. O Eckhart Tolle até usa o termo de você ter alguma coisa, uma vida aberta na sua frente. Quando você consegue manter o passado lá no passado e enrola ele, fica livre dele, e quando você consegue manter, enrola o futuro, deixando que ele surja no seu devido momento, você consegue viver o único momento que você pode viver, que é o presente. Porque mesmo quando você está agora aqui no presente, pensando no passado, você não está no passado, você está no presente. E se você estiver pensando no futuro, você não está no futuro, você está no presente. Então a gente faz esse tipo de processo sem ter consciência do que está fazendo. Daí a importância da consciência, né? E as pessoas, em função de sempre se lembrarem do passado e de ficarem tentando projetar as coisas que elas queriam no futuro, elas conseguem gerar dentro de si mesmos, nos seus pensamentos, um processo de medo e de culpa imenso. Não é à toa que nós estamos vivendo numa época de violência como a que nós estamos vivendo nos dias de hoje, né? As pessoas vivem com medo, as pessoas vivem se sentindo culpadas. Então é isso que elas atraem. Não tem como atrair outra coisa. Se o que gera a nossa vivência do presente é a nossa mente, o que gera a nossa realidade física é a nossa energia, se a nossa mente estiver mergulhada em medo, o que vai vir são coisas ruins. Não tem como fugir disso, né? Então, a gente pode tentar imaginar como é que seria, né, a vida de uma criança, como muitas têm esse problema, crianças que não são criadas como crianças, são criadas como robozinhos. Então você às vezes uma criança que em vez de ter liberdade no momento em que está começando, vamos dizer, a se movimentar, que está começando a engatinhar e que está começando a querer dar os primeiros passos, ela vai engatinhar, ela vai se sujar, ela vai se machucar, porque é normal, é assim que ela vai aprender. Ela vai começar a dar os primeiros passos e ela vai cair, porque é esse movimento que vai fazer com que ela aprenda. Se ela tiver liberdade para exercer esse movimento de crescimento, a criança vai crescer saudável. Se não, ela vai crescer uma criança problemática, uma criança que, por exemplo, está sempre se machucando. Ela não teve liberdade para crescer como deveria. Houve intromissões pelo meio do caminho. Quem já viu, eu já acho que falei em 2 programas, já contei a história da borboleta, que a lagarta, ela tinha formado o casulo para poder nascer borboleta, né? Eu até mostrava umas imagens, eu vou voltar a falar nisso. E uma pessoa vendo aquele processo, aquele sofrimento para ela nascer, foi lá e ajudou. E essa borboleta nasceu aleijada e nunca pôde voar, porque fazia parte do crescimento dela, fazia parte do processo dela, né? Ela se esforçar e romper aquele casulo. Então é exatamente na vivência, né, como já dizia Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas, viver é muito perigoso, né? Mas é esse estar presente no momento presente, sem medo, que faz com que ele se transforme, né, em vida. Porque senão a gente volta a ir para casa do mão de andade, né? Porque enquanto tem muita gente que morre, tem gente que está viva e já morreu. E quantas pessoas não vivem assim hoje em dia, né? Já estão mortas, só não foram enterradas, né? E isso é uma coisa muito triste, porque Deus nos deu a vida para que ela seja vivida. E se a gente não está vivendo,
de uma certa forma, nós estamos ofendendo o divino, né? Bom, então, eu pensei em trazer aqui uma sugestão para vocês, que tanto para as pessoas mais acadêmicas, como para aquelas que gostam menos de ler, né? É um livro simples, é um livro que fala de crescimento pessoal e de autocura, mas ele não é um livro voltado, né, para autoajuda, porque ele tem essa mescla. A autoajuda, você sai de um condicionamento e entra em outro, né? Não é isso que eu proponho aqui. Eu ponho de modo que haja um crescimento pessoal, em que a gente possa se transformar, em que a nossa vida vai mudar porque nós estamos mudando, e não porque nós tiramos o condicionamento X e colocamos o condicionamento Y no lugar. Né? Uma pessoa que está acostumada sempre a ter problemas financeiros, ela se programa para ela passar a ganhar muito dinheiro. Então ela largou o condicionamento X, foi para o condicionamento Y e diz, agora está dando certo. Não, não é bem assim. Aquilo ali especificamente pode funcionar. Mas em que ela mudou? Em que ela cresceu espiritualmente? Se ela morresse hoje, né, ela teria tido um crescimento suficiente para colocar ela num caminho melhor? Essa é a questão. Quer dizer, tu vai depender da meta da pessoa. Se a meta da pessoa é estritamente material, tudo bem. Agora, se a pessoa quer ter uma vida melhor, mas porque ela mudou internamente, e se ela mudar internamente, a vida vai ficar muito melhor em todos os sentidos, né? Na Bíblia você vê isso claramente, né? Quando Cristo fala de que Deus é Pai, né? E se até um pai aqui na terra quer o melhor para os seus filhos, quanto mais Deus, Ele quer sempre o melhor para a gente. Quem impede esse processo somos nós mesmos. Afinal de contas, como eu já falei, nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. Então, tudo depende de nós, né? As graças estão todas na nossa direção. Agora, o quanto eu deixo elas chegarem até mim, né? Isso a Madame Blavatsky te falava sempre, que a gente tem que procurar um processo de desvelar, né, tudo que está encoberto para poder ter um crescimento, né, ter um crescimento pessoal. Então, um livro que é tranquilo de ser lido, com excelente, dá para ter um entendimento muito tranquilo, e apesar do meio do livro para frente, ela dá uma relação das doenças e o que nos levou a essa doença, o que nós fizemos com nós mesmos, né, para chegar até ali, né? Coisas do tipo, por exemplo, a pessoa com asma é uma pessoa que está se permitindo ser sufocada. Crianças com asma, se você for ver a criação, são... Ou a pessoa que cria, né? Podem ser pais, mães ou uma outra pessoa, sufoca a criança. Ela não consegue nunca ser ela mesma, nunca agir por si mesma, vai acabar tendo asma. Quando esse processo muda, a criança começa a poder libertar o casulo, né? Ela começa a poder respirar por si mesma. Então, isso tem para várias doenças. Essa associação que existe, pessoas que têm problema no fígado, o que origina esses problemas específicos, se tem um problema no rim, tudo lá está do meio para o final. E até a metade, ela vai falar alguma coisa sobre as doenças, mas vai falar de forma a que a gente possa descobrir isso em nós mesmos. Uma coisa que a gente vê muito é você ver pessoas com certos problemas, pessoas, por exemplo, com certas rigidezes que dão travamento e muitas vezes dão até deformidades, e você começa a ver o processo da doença e você percebe claramente que está tendo um processo de raiva misturado com rigidez muito grande. E se você chega para essa pessoa e fala isso, ela diz, não, eu não sou assim, não, de forma nenhuma. Então existe
como diz sempre o budismo, né, é um processo ilusório muito grande. Cada um de nós vive imerso em Maya, vive imerso em ilusão, né? Há vários níveis, mas tudo bem, estamos falando desse nível assim básico, que é a gente não consegue se olhar a si mesmo, se compreender a si mesmo, se entender a si mesmo e muito menos se aceitar, que é o primeiro passo no processo de uma cura ou de qualquer coisa que a gente queira a nível de crescimento pessoal, é a gente começar a se perceber e se aceitar. Se você não se aceita, dificilmente você vai conseguir sair daquele poço, vai virar um poço sem fundo cada vez maior. Então, o modo como ela trabalha esses conceitos até o meio do livro, ela consegue de uma forma simples e bem-humorada, né, começar a fazer com que a pessoa descubra essas coisas nela mesma. E é um trabalho muito legal, que ajuda muitas pessoas, porque as pessoas de repente começam a perceber o que desde criança, né, elas esconderam atrás do muro. Essa metáfora de esconder atrás do muro é a Anne Brennan, que escreveu aquele livro Mãos de Luz, é uma física que trabalhou na NASA, e ela coloca dessa forma: quando você é criada, nem sempre o trauma vem de infância, mas na maioria das vezes sim, e a pessoa é criada de uma certa forma e não consegue lidar com certas coisas, e aí ela vai escondendo aquilo atrás do muro, até que um dia aquele muro está cheio de coisas atrás e ela já nem sabe mais o que tem ali atrás, e aquilo ali viraram monstros para ela, né? Uma pessoa, por exemplo, que é criada, como normalmente você cria uma criança e quando ela faz alguma coisa você diz: olha, papai do céu não vai gostar de você, né? Se você fizer isso, aquilo outro, você vai ser uma menina má, e não se pode ser uma menina má, tem que ser uma menina boazinha, né? Papai Noel vai ficar infeliz se você fizer aquilo, ele vai te castigar. E aí você começa a criar rótulos para você mesmo de como você tem que ser. Quem você é não tem a menor importância. Importa que você tem que ser alguém que agrade, em via de regra geral, o pai e a mãe, né? E aí você começa a deixar de ser quem você é, e em vez de aprender a ter um processo de evolução, de se transformar e procurar, não, de repente eu não devia ir por aqui, vou por aqui, e fazer esse aprendizado, não. Você simplesmente esconde, porque se você fizer aquilo, você é uma pessoa má. Você vai para o inferno. É assim que muita gente fala, né? Não tem como fugir disso, é o que acontece. Então a criança vai guardando aquilo atrás do muro e vai se transformando, deixando de ser quem é, para ser alguém que precisa agradar pai, mãe, depois namorada, amigos. E aquilo ali, ele vai se transformando, como diz a Madame Blavatsky, numa bomba humana. E nós estamos hoje em dia com muitos exemplos disso. Não são poucos, não. São muitos exemplos disso. E aí você ainda vê a família dizer: nossa, eu não imaginei que a situação era essa. Quer dizer, é complicado. Um pai e uma mãe que estão se iludindo também a si mesmo e que passaram por esse processo e que não estão na busca de um processo de autoconhecimento, criar alguém dentro de um processo de autoconhecimento, né? Então a gente aí tem meio que um círculo vicioso, mas que eu ainda tenho confiança de que em certos momentos, certos ciclos viciosos desse vão começando a se romper, né? Pessoas ali dentro vão começando a despertar, e quando uma desperta, ela já traz uma energia nova, aquele grupo familiar, que faz automaticamente que as outras energias despertem também. Isso é um processo que, quando você liga a luz de um quarto, o quarto fica iluminado, né? Quando você apaga a luz, o quarto fica todo no escuro. Então, muitas vezes você não liga a luz do teto, liga a luz de um abajur, mas ele já começa a ficar iluminado, né? E a tendência, de repente, é que com aquela luz, outras pessoas começam a acender os seus abajures e aquele cômodo vai ficando cada vez mais iluminado. Aquela família vai ficando cada vez mais iluminada, mais consciente, né? Com maior crescimento, né? Então, esse livro é um livro da Louise Hay,
você pode curar a sua vida. Tem imagem 1 que eu trouxe dele, Luciano, se puder, por favor. Ele é um livro, né? Esse aqui é o livro, eu até podia ter trazido o meu. Eu tenho esse e tenho outro que eu vou passar mais daqui a pouco, porque se a pessoa não quiser comprar numa livraria normal, ela também pode comprar num sebo, né? Esse já é uma edição bem à frente, né? Você pode curar sua vida, de Louise Hay. A Louise Hay tem a segunda imagem, que é a Louise Hay. Ela é uma americana, nasceu em 1926, morreu em 2017 com 90 anos, enquanto ela dormia. Ela tranquilamente, ela dizia que o tempo dela já tinha terminado, que ela já tinha cumprido a missão dela. E esse livro é voltado ao crescimento pessoal e à autocura. Ela teve um câncer quando nova, esse aí é o filme, eu já vou falar dele. Mas a Louise Hay, ela teve um câncer quando nova e o curou, o câncer que ela teve, sem a ajuda da medicina convencional, né? Ela desenvolveu os métodos dela, tudo que ela fala, aplicando, né, com muita profundidade nela mesma. Ela passou então a ensinar às pessoas que a doença é um reflexo do padrão de comportamento. E ela desenvolveu padrões positivos de pensamento, que ela coloca no livro, que revertem o avanço das diversas doenças, né? Ela é uma das autoras mais vendidas na história do mercado editorial do mundo inteiro. É a Louise Hay. Ela tem outros livros, naturalmente. Eu sugiro que se comece por esse, né? As suas obras já foram traduzidas em mais de 25 idiomas em diversos países do mundo. E várias das suas obras entregaram a lista dos mais vendidos do jornal New York Times durante muito tempo. A outra imagem é o filme que o Luciano passou agora há pouco. Isso aí é um filme que foi feito baseado no livro. Também está à venda, quem tiver interesse em ver o filme. É um filme legal, vale a pena, né? E aí outra imagem eu trouxe, que foi o primeiro livrinho que eu tive dela, né? É o mais antiguinho, foi dos primeiros que saiu, e olha que já está ali escrito, esse aí está na 38ª edição, mas é uma edição bem anterior ainda, e tem essa capa, ainda tem essa capazinha que está aí, né? Foi uma das primeiras que saiu. Quem quiser também pode entrar no estante virtual, que é um conjunto de vários sebos, e lá você encontra, por um preço bem em conta, comprar um livro que já seja usado. Lá você encontra a descrição, em cada sebo que você entra, a descrição que tem o livro, a descrição do estado do livro que você está comprando, e tem vários preços para você comparar. Eu trouxe para vocês um videozinho da Louise Hay, para vocês poderem ter uma ideiazinha, né? Um pouco do que eu estou falando e um pouco de como é que ela é, um pouco do que ela fez, do trabalho dela. Eu achei que ia ser legal para vocês terem uma noção melhor da Louise Hay. Dá para passar o filme agora, Luciano? Por favor. O caminho da mudança é um processo para a vida toda. Quanto mais longe você vai, mais começa a ver milagres um atrás do outro. Aprender a ficar aberto e aceitar esses milagres é um dos estágios mais importantes do seu crescimento. Aprendendo a aceitar a gratidão. Nenhum jardineiro entrará em um jardim para dizer: se você me der alguns legumes, eu rego você. Sabe, não é assim que as manifestações ocorrerão. O que ele faz é ir até lá, dirige-se até os legumes e os rega, e depois é que vem a colheita. Então, se você der um sentimento de eu estou bem, estou muito bem como estou, eu me aceito, amo a minha vida e me amo, você começará a ter gratidão por você e pela vida. Depois, a vida o tratará de forma diferente. Porque você está vibrando de modo diferente, e assim como está doando, você recebe de volta. E é assim que as coisas começam a fluir. O que foi interessante, o desafio para mim foi que eu pensei que havia limites de até onde você poderia ir. E eu tenho que dar crédito a Louise Hay por ser a pessoa que abriu meus olhos de que isso é ilimitado. Ela fez isso sozinha. Uma mulher escritora que mudou milhões de vidas em todo o mundo. Em sua casa, contemplando o oceano,
Sua horta orgânica, seu lindo lago de carpas, para mim são representações físicas do paraíso na Terra que ela construiu com seus pensamentos. Ninguém inspira o outro pela doença, ou com dívidas, ou sendo pobre. Se você quer ajudar alguém, você tem que brilhar. Você se torna o farol no mar. O universo ama agradecido às pessoas. Quanto mais agradecido você é, mais consegue a gratidão. É muito simples. A vida é mesmo muito simples e nós a complicamos muito. Mas ela não deve ser assim. Todos passamos por um processo evolutivo em nosso crescimento, onde começamos a desejar, esperar e acreditar que o universo é como Papai Noel e tudo o que você tem que fazer é escrever uma cartinha com o que você quer. Mas há um comprometimento consciente e um comprometimento de ação que é necessário para eu ser capaz de manifestar as coisas que afirmo e que pretendo. Quando eu estava indecisa sobre como eu queria um companheiro, obtive resultados indecisos. Eu queria um poeta e esse que tem um bom emprego, então juntei tudo e tive a alma do companheiro. Mas quando fui clara, imediatamente aconteceu. Ninguém na história da minha família, até onde eu sei, teve um relacionamento bem-sucedido. Eu percebi que isso seria um campo novo, que seria quebrado radicalmente se eu criasse um relacionamento que desse certo, que seria uma coisa inimaginável de se fazer. E a melhor coisa a fazer é fazer acontecer. E era completamente inimaginável. Então eu estabeleci o que queria em um relacionamento na minha mente. Honestidade, um relacionamento onde ambos fossem livres para seguir a sua criatividade e nossas ideias criativas e cada um teria responsabilidade total sobre nossas vidas. Assim, um não poderia culpar o outro. E daquele momento não demorou um mês até Kate aparecer na minha vida. E basicamente ajustou o tom para os nossos 27 anos seguintes juntos. Eu tinha uma intenção que dizia, eu quero encontrar um parceiro que me ame. Eu quero ter um relacionamento significativo para mim. Mas a outra questão que eu me fazia era como eu preciso crescer e desenvolver para me tornar essa parceira. Só assim poderia atrair o parceiro ideal. Todos os meus relacionamentos são harmoniosos. Eu sou completamente preenchida por tudo que faço. Cada experiência é um sucesso. Eu mereço o melhor e aceito isso. Eu ouço com amor as mensagens do meu corpo. Eu sou saudável, íntegra e completa. Eu expresso gratidão por todo o benefício da minha vida. Cada dia me traz maravilhas e novas surpresas. Tudo o que todos querem, seja um objeto material, um estado de espírito, um relacionamento, uma pilha de dinheiro, uma circunstância, um evento, cada coisa sem exceção que você já quis ou vai querer, é porque você acha que será mais feliz se tiver isso. Então, se você deixar suas intenções primárias se sentirem bem, você irá trabalhar com todas as suas forças nessa viagem envolvente que está para fazer. É assim que funciona para mim, todas as vezes que eu visualizo ou afirmo. No meu interior é me dado um mapa em forma de coragem que é repetitivo e me apressa a ter as ações ou visões. Eu fui casada com um homem que decidiu me controlar dizendo como eu era horrível. E eu acreditei nele por muito tempo e minha autoestima simplesmente despencou. Eu não achava que podia fazer nada no mundo além de ser uma mãe maravilhosa para os meus 2 filhos, o que eu pensava que era meu propósito mais importante. Mas havia uma coisa a mais e rezava o tempo todo, diga-me qual é meu propósito de vida. E tinha essas visões onde eu dava palestras e não sabia como fazer isso porque, como eu, uma pessoa que não tinha autoconfiança ia ensinar alguém. Mas o que aprendi depois é que não precisamos nos preocupar como colocar nossas visões ou sonhos na realidade. O que temos que fazer é seguir a orientação que nos é dada um passo de cada vez.
É muito comum para nós nos preocupar, nos assustar, só de pensarmos no resultado final. É tão grande. Aqui estou eu querendo escrever um livro. Nossa, como vou escrever um best-seller? Há coisas que temos que aprender entre o início e o fim. E não se pode chegar ao fim sem aprendê-las. Superar as dúvidas, por exemplo, é uma dessas coisas. E é por isso que você tem a etapa B, porque talvez tenha dúvidas para ir até a livraria e comprar um livro sobre como escrever. Não basta só perguntar, não basta só ter pensamentos positivos. Você tem que seguir a orientação para ter resultados positivos. Às vezes as pessoas me dizem que sentem que suas preces são ignoradas porque o universo nos dá passos de bebê, um passo de cada vez. E frequentemente não é reconhecido quando lhe dizem para ir ler um livro, faça aula, ligue para alguém, escreva uma carta. Mas se damos o passo A, então recebemos a próxima instrução para o passo B. E depois recebemos a próxima instrução para o passo C. Isso tudo nos leva passo a passo para onde vamos. Como você deseja, há um movimento e você está se movendo na direção disso. Você sente a facilidade disso. É só quando você se vira em oposição que você sente a resistência disso. Eu comecei literalmente no meu quarto, em Santa Mônica, com minha mãe de 90 anos e quase cega à beira da morte, que morava comigo na época. Ela me ajudaria com as correspondências e os livros e coisas assim. Era uma operação muito pequena e estávamos fazendo o que podíamos. Estamos traduzidos em 35 idiomas, em 30 países. E sabe, é bem interessante para mim que desde que coloquei meu pé no caminho espiritual e embora eu não tivesse nada que fazer com a minha vida, a vida tomou o controle e disse: você vai fazer isso, vai acontecer isso, acontecer isso, acontecer isso. Eu apenas fiz o que estava na minha frente. Desde o início respondemos ao telefone, abrimos o e-mail e fizemos o que estava na nossa frente. E as coisas foram crescendo, crescendo e crescendo. Minha visão era: como posso ajudar as pessoas? Como posso ajudar as pessoas? Essa é a minha vida. Essa é a minha vida mesmo. Para mim, a iluminação é deixar ir embora todas as coisas que acreditamos que não sejam benéficas para a nossa vida, ou que são barreiras para a nossa vida, para as coisas boas da vida, e soltá-las uma por uma e pensar: eu não tenho mais que acreditar em ninguém, ou eu não quero mais acreditar em ninguém, e fazer a sua escolha consciente. Bem, eu acho que o vídeo ajudou a entender um pouco melhor as coisas que eu tenho falado. Eu gostaria de frisar, né, que às vezes eu estou querendo frisar isso porque às vezes a gente não se percebe, né? As coisas são tão automáticas. No mundo de hoje é tão comum a gente sentir ressentimento, a gente sentir culpa, sentir medo, sentir raiva, sentir ódio, né? Sentir angústia. E nós poucas vezes percebemos que todo esse processo, quando nós realizamos, são na verdade voltados contra nós mesmos. Eu posso estar morta de raiva de alguém. Quem está sentindo aquela raiva sou eu. Então, quem está se fazendo mal sou eu fazendo mal a mim mesmo, porque a raiva está dentro de mim. E a gente não tem muito essa consciência, não percebe muito isso com clareza. E aí vem uma outra questão, que é essa questão do perdoar. Hoje está na moda falar, né? E é bem diferente de ter gratidão. A gratidão, vocês viram como ela falou no filme, a Louise Hay falou no filme, a gratidão é um ato de você estar plenamente, aceitar plenamente o que Deus te deu,
né? E dizer para ele que você está agradecida por isso. É um processo de aceitação. É um processo em que você não fica lembrando, né? Mas você simplesmente aceita o momento presente. Você se aceita, você aceita o que está à tua volta, você aceita o que veio a você. Não importa se foi uma coisa boa, né? Uma alegria, ou se foi uma doença. Quando você faz esse processo de aceitação, e quando você diz, Deus, eu sou grata por isso ter vindo a mim, porque eu tenho certeza que se veio a mim é o que eu estou precisando no momento. Quando você consegue realmente, do fundo do seu coração, sentir isso, você já está dando o primeiro passo. Já você começou a trilhar o caminho do teu crescimento, né? Da tua evolução. E é esse caminho que vai te levar à cura, vai te levar à saúde, vai te levar à alegria, vai te levar à felicidade, né? É um caminho que vai levar sempre, né, no sentido do divino. O final do caminho é o divino. Então é ele que está iluminando, é como se fosse a luz no fim do túnel. É ele que está iluminando esse túnel todo. Mas para isso você precisa entrar nesse caminho. E a entrada é através da gratidão. Agora vamos olhar uma outra questão, que é o perdoar, que hoje está muito em moda, né? As pessoas meio que associam, não percebem que são coisas diferentes. E muitos jargões já foram colocados na questão do perdoar, né? Uma coisa que eu escuto muito, inclusive hoje em dia, dizer que perdoar não é esquecer. E perdoar é esquecer. É como ela disse, deixar ir, deixar ir. Perdoar significa soltar, desistir. Você liberou aquilo. Nós acabamos de falar o programa todo, desde o começo, né? E se você for ler mestres, em todos eles você vai ver que a questão é quando você não consegue ficar vivendo o presente. Você está no passado, ou você está projetando o futuro. Quando você tem alguma coisa no teu passado, por mais que você diga, não, eu me lembro daquilo, mas eu não tenho mais ressentimento, você está lembrando. Se você não tem ressentimento, por que você está lembrando? Não tem necessidade. Você só está lembrando porque está dentro de você. E se está dentro de você, não está bem resolvido. Porque se tivesse bem resolvido, não vinha à tona dentro de você. Você já teria soltado. Quando você tem uma bola de gás na mão, eu vejo isso muito nos meus netos, às vezes, estão com a bolinha, soltou, puf, foi embora, né? A gente corre às vezes quando tem aquele pauzinho na ponta e ainda consegue agarrar para eles. Se não agarrar, já era, foi embora. Então se você soltou, foi embora. O que é a gente ficar tentando se convencer de que é não ter ressentimento, mas que vai continuar lembrando? É porque eu não estou querendo soltar. Eu estou me iludindo. Cada vez que eu digo que eu não tenho, eu lembro daquilo e digo não tenho ressentimento, isso é igual a ilusão. Eu estou me iludindo. Eu estou tentando me convencer de que eu sou boazinha, assim como a mamãe mandou eu ser. É isso. Então, se eu sou boazinha, eu não posso ter raiva, mas eu não tenho raiva, não. Eu não tenho ressentimento mais nenhum daquilo, mas estou agarrada, estou com a bola que segura e não deixa ela embora. Eu até posso... como é que é? A história da... Eu não lembro direito o livro de Nietzsche, é um dos textos de Nietzsche. Ele tem 7 textos que ele escreveu pequenos, e um deles ele fala exatamente da importância ou não da história para a vida, e ele fala no começo do livro magnificamente sobre isso, né? Magnificamente. Eu vou trazer o nomezinho desse livro para vocês, para quem quiser ler, porque o comecinho desse livro é uma coisa inacreditável. Aquele homem realmente era um gênio, né? Eu realmente gosto muito de Nietzsche, mas ele realmente, aquilo ali,
ele coloca com uma clareza, né, essa necessidade que nós temos de ficar amarrados ao que a gente chama de história, para poder vivenciar uma coisa que já devia estar liberta e que não nos vai levar a lugar nenhum, porque não é mais o presente, é o passado. Se é o passado, deixa lá no passado, libera, deixa embora, né? É interessante que, vamos dizer, né, eu quero fazer uma refeição agora. Alguém tá na rua, quer fazer uma refeição, está com fome. Aí essa pessoa vai até uma caçamba de lixo e fica catando um monte de lixo velho lá, né, um monte de comida velha que jogaram fora para fazer a sua refeição. Eu estou falando de uma pessoa que não seja um mendigo, porque muitas vezes mendigos têm esses hábitos, mas estou falando de uma pessoa, outra. Ela vai entrar no restaurante, ela vai em qualquer local, mas ela não vai para uma caçamba de lixo pegar lixo velho. Por que ela faz isso na vida dela? Por que na hora que ela está querendo viver o presente, o momento do agora, ela vai pegar esse lixo, que é igual ao lixo que ela pegaria na caçamba para comer? É um nutriente. É um alimento para a vida. E a pessoa está lá pegando aquela memória que só vai fazer mal. E ainda se ilude ao ponto de dizer, não, eu me lembro disso, mas eu não tenho mais ressentimento. Então por que pegou? Se já está livre disso, se já se libertou, deixa embora. Deixa embora. Porque se você não deixar embora, você vai continuar fazendo esse processo de trazer o passado para viver o presente. E tudo que nós precisamos é viver o presente, nem o passado, nem o futuro. Então, a gente tem que ter claro que perdoar é deixar ir embora. Essa necessidade que se fala tão grande, não porque fulano me fez alguma coisa, eu tenho que ir lá e pedir perdão, ou dizer que não pedir perdão, eu dizer que eu perdoo ela. A necessidade é sua, não é da pessoa, porque é como dizia Madre Teresa de Calcutá, cada um e Deus. Não tem como no dia do juízo final eu chamar quem eu ofendi ou quem eu perdoei. Não, sou eu e Deus, acabou. Assim como a pessoa, se ela me ofendeu de alguma forma, independente de como eu metabolizei aquilo, do que eu fiz com aquilo, tá? O juízo final vai ser eu e Deus. Ah, eu perdoei o fulano. Eu sou uma pessoa muito bondosa. Se eu fui lá falar com ele, olha, eu fui lá e falei, não faz diferença nenhuma. E para a pessoa também não faz. Se fizer, é um problema dela. Não é que o outro precise. O outro precisa estar bem consigo mesmo. E se a pessoa tem necessidade de perdoar alguém, ela esquece. E a energia que ela vai ter vai ser extremamente benéfica. Aquela energia vai atingir a pessoa que fez alguma coisa, sem sombra de dúvida. Muito mais até do que se ela fizer aquele proforme de ir lá pedir perdão, dizer que perdoou para a pessoa, que poderia até, né, eu diria que poderia ser um ato de prepotência. Olha, eu sou muito boazinho, eu perdoei você. Nossa, que prepotência. Se perdoa, está perdoado. Por que a pessoa vem me dizer? Não é? Né? Quer dizer, a pessoa tem que avaliar isso também. Por que eu estou querendo ir nela dizer isso? Por que eu tenho essa necessidade? A necessidade é minha. Porque o outro não tem. Se ele se arrepende ou não, vai ser um problema dele com Deus. E se ele se arrependeu, é o problema dele com Deus. Ele vai ter os frutos disso, né? Então, essas coisas têm que ser olhadas com muito cuidado, com muita atenção, né? E procurando ter claro que a ilusão, né, o Maya, como os budistas falam, está nos cercando. Se eu for colocar isso numa linguagem religiosa, eu diria que se fosse uma linguagem católica, né, o demônio está tentando nos fazer pecar. Se for numa linguagem espírita, eu posso dizer que está cheio de maus espíritos tentando nos influenciar negativamente. Então, seja como for, não são coisas positivas, não são energias boas.
né? Energia boa é quando eu consigo soltar a bolinha e deixar ela embora. Acabou, acabou. Tudo que eu vou ter dentro de mim são coisas boas, são energias boas, né? Tudo que eu vou ter dentro de mim é uma busca incessante por Deus, né? E vou tentar abrir minha visão de modo que eu possa perceber o caminho que Ele está me orientando a trilhar. Gente, eu quero, né? Eu escrevi aqui uma coisa que é legal falar para vocês que a gente não precisa, se alguém pensar, mas como é que a gente faz isso, né? A gente não precisa saber como perdoar, né? A gente tem que estar disposto e querer, porque Deus, né, faz o resto. Ele nos mostra o caminho. Eu costumo dizer que o universo conspira a nosso favor, né? E tudo vai nos ajudar. Se a gente quiser realmente, de todo o coração, a gente vai perceber e descobrir qual é o caminho que a gente trilhar. Mas vamos lá, que eu quero contar uma historinha para vocês, né? Vamos, Luciano, podemos ir para a imagem 1? Então, eu quero contar para vocês, um dia, num pântano, tinha um monte de sapinho. E eles resolveram fazer uma disputa, né? A disputa, a imagem 2, é que ganhava a corrida quem chegasse primeiro no alto de uma torre, né? E aí eles se dispuseram a correr e alcançar o alto daquela torre. Mas acontece que tinha muitos sapinhos no pântano, né? Aí vem a imagem 3, todos eles foram assistir com a intenção de vibrar e torcer pelos sapinhos. E começou a competição, a imagem 4. Mas a multidão que estava assistindo não acreditava que os sapinhos pudessem alcançar o alto da torre, porque ela era muito alta, né? E começaram a comentar: isso não é possível, esses sapinhos não vão conseguir, não vão conseguir, não vão conseguir. Mas, a imagem seguinte, a gente viu que os sapinhos foram desistindo, mas havia um sapinho que persistia e continuava a subida em busca do alto da grande torre. A multidão já estava desesperando, gritando: isso não é possível, vocês não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos continuavam, menos aquele sapinho que continuava tranquilo. Os sapinhos continuavam a desistir, né? Menos aquele sapinho que continuava tranquilo, embora cada vez mais arfante, né? No final da competição, que nós estamos vendo aí, todos tinham desistido, menos ele, que alcançou o alto da grande torre, né? Aí nós estamos vendo nessa imagem a situação dos sapinhos que estavam na outra agora que você colocou. Todos eles ficaram cheios de curiosidade, Meu Deus, todos queriam saber como é que aquele sapinho tinha conseguido. Mas, quando foram perguntar, que é a imagem seguinte, para o sapinho, como ele havia conseguido concluir a prova, descobriram que ele era surdo, né? Então, é o que eu sugiro para vocês. Tenha confiança. Vem a imagem seguinte: tenha confiança. Acredite em você mesmo. Só depende de você, de mais ninguém. Você lembra o que eu falei no meio do programa? Nós somos todos 100% responsáveis por tudo que nos acontece. A nossa diferença para os sapinhos é que nós temos a capacidade de decidir, né, o que nós vamos aceitar e o que nós não vamos aceitar. Essa capacidade nós temos. Está meio fraca em cada um de nós. A gente se acostumou a ir pela cabeça dos outros, né? É como já nos alertava Kant. Nós temos que aprender a usar o nosso próprio cérebro para pensar, aprender a usar o nosso próprio entendimento em vez de pela cabeça dos outros. Não se deve ficar surdo a nada, mas devemos questionar tudo. Na época que eu dei um tempo de aula, e eu
dava aulas específicas para ensinar o pessoal o quanto é importante a gente aprender a perguntar o porquê. Tem pessoas que não perguntam porquê porque não pensam mais e não estão nem aí para saber o porquê. Então aceitam qualquer coisa que lhe digam. Outros têm vergonha. E aí vai, uma série de motivos. Mas é fundamental que a gente só cresce, só aprende se buscar o entendimento do porquê, né? E devemos aprender a saber confiar e a decidir por nós mesmos e não nos deixar guiar pelo pensamento do outro. Tem uma imagem, mais uma imagenzinha. Eu queria ler para vocês uma frase de Eleanor Roosevelt. Então ela diz para a gente, dá para colocar a imagem? Tá, vai. Então, ela diz para a gente exatamente falando sobre isso que a gente está falando, né, agora no finalzinho, e que é importante que a gente tenha claro da importância de aprender a usar o próprio entendimento, o próprio pensamento, para avaliar tudo que nós ouvimos, tudo que nós vemos, né, tudo que nós sabemos, conhecemos e aprendemos a decidir por nós mesmos. Ela dizia, ninguém pode fazer você se sentir, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Então, se você estiver se sentindo inferior, não tenha dúvida, é porque você perdeu sua autoconfiança. Então, tenha confiança em você mesmo, acredite em você mesmo. Lembre-se que esse é um dom que Deus nos deu. Nós temos o potencial de poder decidir por nós mesmos. Então, o principal agora, né, já que a gente, pelo menos ouviu falar nisso, usar para pensar e começar a colocar em prática. Isso é fundamental, né? Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Contamos sempre com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. But baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Too low. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free. I told you you